O milionário fica surpreso quando Mendiga Negra finge namorada por 5 minutos e revela segredo. Lucas era o tipo de homem que parecia ter tudo. Uma mansão monstruosa no melhor bairro da cidade. Carros importados que brilhavam mesmo no meio da madrugada. E uma fortuna que enchia cofres invisíveis enquanto ele mergulhava na solidão. Essa cidade gigantesca, onde a desigualdade escancarava cada rua escura, cada rosto cansado, parecia viver num universo paralelo do luxo perfeito que era o mundo dele. Mas naquela tarde quente, algo que ele jamais imaginaria aconteceu. Lucas caminhava pelo parque, um lugar que ele quase nunca visitava, distraído, com um olhar perdido no próprio vazio. O calor fazia suor escorrer pela testa, e o buzinar distante abafava qualquer tentativa de silêncio. E então ele a viu. Sônia. Ela estava sentada num banco quebrado, unhas sujas, roupa rasgada, um olhar que carregava um peso brutal, uma mistura de cansaço e fogo. A pele dela brilhava. De repente, ela se levantou, demorou um passo atrás do outro até ficar do lado dele. E com uma voz firme que cortou o vento quente, disse: "Ei, me acompanha? A gente é namorados? Daqui a 5 minutos. Ponto final." Lucas piscou, tenso, confuso. Gente ao redor começou a reparar. Alguns passaram a sussurrar. Outros tiraram o celular do bolso. A Mendiga Negra, que ninguém via, agora ocupava uma cena que ele mal conhecia. Ela passou o braço pelo dele, com uma firmeza que tirava o chão. Eles começaram a andar pela praça, como casal. Sônia dava um show de presença, ria e olhava as pessoas em volta, que reviravam os olhos, cochichavam, arregalavam. Era um choque, uma explosão em câmera lenta. Lucas sentiu na espinha um tremor que não esperava, os olhos ardendo de uma coisa entre vergonha e coisa nova demais. Sônia apontava para os prédios altos, para os mendigos sentados no chão, para as lojas caras e os carros reluzentes que passavam sem ver nada disso. Ela falava sem parar, com uma verdade dura na voz, rasgando toda a superficialidade envelopada em ouro que ele costumava usar como proteção. Mas havia mais ali. Um segredo que Sônia guardava no fundo daquele rosto viçoso. Uma história 1000 vezes enterrada entre abandono, medo e coragem. Ela não estava ali só para deixar Lucas desconfortável. Tinha um motivo que faria tudo girar, que poderia explodir o universo do milionário de dentro para fora. Lucas sentiu algo mexer dentro, algo tão obscuro que acelerou o coração, apertou o peito, quase paralisou as mãos. As memórias, aquelas que ele fingia esquecer, começaram a emergir em flashes cortantes, bagunçando a ordem segura que ele criara. E Sônia não estava só. Um fantasma antigo dela mesma surgiu no meio da encenação. Um trauma que a jogou na rua, deixando marcas abertas e sangrando. A dor dela misturava-se com a dele, cutucando feridas demais, revelando que essa encenação era muito mais que uma farsa. Enquanto a multidão observar, Lucas, tem uma coisa que você precisa saber. Não é só sobre mim, é sobre você também. Ele ficou lá, imóvel, com o mundo desabando e o silêncio gritando no meio daquele escândalo. A verdade estava prestes a explodir. E nesse instante, o inesperado se tornou inevitável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado
que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sônia respirou fundo, parou diante dele, segurou sua mão de um jeito que tudo ficou meio congelado no tempo. E então olhou com aquela força toda que só quem vive sabe ter. Lucas, tem uma coisa que você precisa saber. Não é só sobre mim. É sobre você também. Ele ficou lá, imóvel, com o mundo desabando e o silêncio gritando no meio daquele escândalo. A verdade estava prestes a explodir. E quando Sônia começou a abrir a boca, algo inesperado aconteceu. Um grito cortante ecoou pelo parque. Socorro! Ambos se viraram, e a cena que se desenrolou diante deles fez o sangue de Lucas congelar. Um homem, com aparência assustadora, segurava uma bolsa e a pressionava contra o corpo de uma mulher, que por acaso estava próxima, pedindo ajuda. Ele parecia prestes a fazer algo terrível. A multidão instantaneamente se aglomerou, curiosa e cheia de murmúrios, mas logo o pânico se espalhou como fogo. As pessoas começaram a gritar. Isso fez Sônia dar um passo à frente. Espere! Não se aproxima! Gritou ela para o agressor, a voz firme, mas havia um tremor. Lucas não entendeu. Quem era ela para se meter na situação? O que poderia fazer diante de um lunático armado? Mas algo em sua postura o fez hesitar. Era como se um fio invisível os unisse. O homem, aturdido, virou-se para Sônia. Então começou a duvidar. Ele não esperava que uma mulher assim, aparentemente indefesa, tivesse coragem de confrontá-lo. Ela caminhou para ele, os olhos ardendo em determinação. A certa distância, Lucas ficou com um aperto no peito, mesmo percebendo que ela estava colocando a própria vida em risco. Parecia uma loucura. Deixe essa mulher em paz, disse Sônia, firme, como se estivesse reivindicando um pedaço de poder onde só havia desespero. O homem olhou para Sônia e, nesse momento inusitado, algo estranho aconteceu. Ele hesitou, como se o olhar dela tivesse cortado mais fundo do que qualquer arma. As pessoas ao redor murmuravam, chocadas, algumas começando a gravar a cena. O ar estava pesado. Você não sabe com quem está lidando. O homem gritou, balançando a arma. E nesse instante, uma expressão de reconhecimento cruzou o rosto dele. Lucas sentiu o estômago revirar. Era um rosto familiar. Não pode ser, pensou enquanto as sombras do passado se entrelaçavam com o presente. O homem era um amigo de infância, alguém que ele não via há anos. E a única razão pela qual ele tinha ido para a rua era devido à violência que se sujeitara na vida. E foi nesse momento que Sônia percebeu, e seu olhar se intensificou. Lucas! Ela gritou, mas a confusão tomou conta dele. É por isso que tudo isso está acontecendo. Você nunca me disse que conhecia ele. Sônia, pressionando as palmas contra o peito, virou-se para o amigo de Lucas com um fogo que exibia cada cicatriz de dor que havia vivido. Mas a revelação foi tão intensa que Lucas teve um acesso de pânico. Ele tropeçou na própria história. Sua vida estava se desfiando diante dele. Então tudo se desenrolou em um piscar de olhos. O homem avançou,
Sônia gritou, e em um lampejo de instinto, Lucas sentiu necessidade de proteção. Ele nunca pensou que teria que tomar partido, mas quando o mundo se transformava tão rápido, não havia escolha. Não! Ele gritou, enquanto o tempo parecia parar. E naquele instante terrível, tudo poderia mudar. O povo gritou em êxtase, mas Lucas apenas ficou ali. A verdade crua do passado e a promessa não cumprida de um futuro juntos, colidindo em um único momento. A linha entre amor e traição nunca foi tão tênue. O que iria acontecer a seguir? O que seria revelado naquela cena tensa, enquanto sua vida escapava das mãos? Lucas estava paralisado, o grito ainda ecoando em sua mente confusa. Sônia estava diante dele, amedrontada, mas intrépida. E o homem, um fantasma do passado que se tornara um pesadelo, segurava a bolsa da mulher. Mas agora parecia hesitar, como se estivesse refém do olhar dela. A tensão girava no ar, uma tempestade prestes a estourar. "Aff, Lucas!" ela gritou, a voz misturando-se à confusão. "Você não pode deixá-lo fazer isso!" Nesse ínterim, a multidão formava um semicírculo. Alguns pareciam atordoados, enquanto outros sussurravam, dúvidas espalhando-se como um vírus. Um homem que passava se intrometeu, a coragem brotando de sua própria adrenalina. Ele tentou desarmar a situação, mas o agressor estava em um estado tão frágil que qualquer movimento ameaçava acirrar os ânimos. E a vida de Lucas estava secando aos poucos. Ele pensava em correr, em segurar Sônia e levá-la para longe dali, mas seus pés estavam cravados no chão. O passado e o presente colidiam em uma explosão de emoções. "Eu não conheço você", o homem gritou. "Não me venha com esse olhar. Você não sabe nada sobre mim." "O quê?" Lucas reagiu, a voz vazia, como se estivesse sonhando. Então, algo em Sônia mudou. A descontração de momentos atrás se transformou em um fogo silencioso que ardia em seus olhos. Ela avançou devagar, e de repente, Lucas percebeu. O olhar dela não era só firmeza, havia um conhecimento que ele não compreendia. "Espere", Sônia falou, o tom mais sombrio. "Há algo que você não sabe." E nesse momento, a revelação cortou o ar como um golpe. O homem olhou para ela, e suas expressões começaram a se transformar, a confusão mudando para surpresa. Eu sei quem você é, não é?" Ele questionou, olhando fixamente para Sônia, os olhos arregalados. A tensão fez o tempo parar. "Você é a irmã da Vanessa?" Sentiu seu coração parar. Vanessa? O nome ecoava em sua mente como um trovão. Vanessa, a garota que havia desaparecido anos atrás. Uma história que marcou sua infância. Um desaparecimento cercado de mistério e dor. "Espere, como você sabe isso?" Lucas indagou, o horror começando a tomar conta dele. Sônia soltou a respiração, um ar pesado, como se estivesse desapegando de um fardo. "Eu não sou apenas uma mendiga." Ela sussurrou, e cada palavra parecia um disparo. "Fui deixada para trás, assim como ela. E você é a chave. A verdade sobre o que aconteceu com Vanessa está escondida mais próxima do que você imagina." O homem hesitou, a arma balançando em suas mãos. Lucas não sabia se o que sentia era raiva ou compaixão. A multidão respirava em conjunto, a tensão criando uma atmosfera elétrica. "O que você quer dizer com isso?" ele questionou, a voz estendendo-se entre eles. As palavras retorciam-se em ar pesado. E, com um movimento repentino, Sônia tirou algo do bolso. Um pequeno objeto brilhante. A multidão ficou em silêncio. O coração de Lucas disparou, cada batida ecoando em sua mente. Isso
disse Sônia, quase em um suspiro. Isso pertence a ela. As mãos de todos se tensaram e o homem quase não acreditava. A mulher gritando ao lado, o público, tudo parecia sumir como uma miragem. A revelação estava prestes a ser feita. Um silêncio mortal caiu sobre o grupo. Mudanças drasticamente iminentes cercavam o ar. O que significava isso? O que estava em jogo? Lucas olhou para Sônia e as perguntas invadiram sua mente, inundando tudo. Tudo estava prestes a sair do controle e a verdade se escondia em cada sombra da cena. O que mais ele não sabia? Nesse momento, a vida que ele conhecia começou a se desvanecer. Cada certeza em seu lugar desmoronando ao redor dele. O que viria a seguir? Enquanto Sônia olhava para ele, a certeza não era clara. A história deles ia além, muito além do que ele imaginava. Mas o que isso ia significar para o futuro? O que Sônia segurava nas mãos fez o tempo parar. A multidão ficou em silêncio, enquanto as palavras dela reverberavam no ar ente. Lucas sentiu o coração acelerar. Era a joia que pertencia a Vanessa, a garota desaparecida que ele tanto lamentara na infância. Mas o que isso significava? Sônia conhecia o caminho que o levaria ao passado sombrio dele. O homem, por sua vez, olhou para a joia como se uma avalanche de memórias estivesse prestes a descer sobre ele. Você não tem ideia do que está fazendo. Eto, o agressor! A arma tremendo na mão. Os olhares da multidão se alternavam entre os três, como se estivessem assistindo a um filme de terror em câmera lenta. E aí, tudo aconteceu de novo, como um eco da infância perdida. De repente, o homem se virou. E na fração de segundo em que Lucas tentou processar a cena, ele disparou um tiro. O estalo da arma era cortante, como o vidro quebrando. Um grito estridente, dessa vez vindo de Sônia. Lucas ficou paralisado. Um punch na barriga! O mundo girou lentamente enquanto a figura dela se contorcia. Não era o som que ele esperava ouvir. O homem não havia mirado em Sônia, mas sim na direção da mulher que pedia socorro. O corpo dela despencou na calçada, enquanto a situação se tornava um pesadelo. Não! Lucas gritou, e o mundo ao seu redor parecia se desintegrar em uma chuva de desespero. Ele se lançou na direção da mulher caída, confuso, sem saber se a dor que sentia era pela estranha ou por tudo o que acontecia. Os gritos abundavam, todos cercando a cena com medo, mas para Lucas, tudo se tornou um borrão. Ele tocou a mulher. Aquilo era real e devastador. Pelo canto do olho, viu que o homem estacara. O olhar agora um misto de pânico e arrependimento. Sônia estava imóvel. A joia caíra de suas mãos e brilhava alguns metros adiante. Ele nunca tinha visto um olhar tão perdido. Eu não queria, murmurou o homem, a arma balançando entre seus dedos suados. O tempo não seguia mais. Estava parado como um filme em pausa. O corpo da mulher estava sem movimento, e a pressão no peito de Lucas se intensificou. A vida dela e a inocência desperdiçada pelo desespero. Naquele momento, ele se lembrou de cada palavra de Sônia sobre coragem e dor. E na confusão, uma verdade foi revelada. Aquela mulher não era só uma estranha. Lucas percebera que ela era parte da história que o vinculava a Vanessa, assim como Sônia. "A Vanessa!" começou ele, sem pensar, as palavras saindo com dificuldade. "Ela!" E então ele se virou para Sônia.
Você sabia, não sabia? Você sabia o que aconteceu? Sônia, ainda em choque, recuperou um pouco da compostura, um olhar de compaixão e determinação. Mas algo nos olhos dela fez Lucas hesitar. O pânico se transformou em revelação. Ele não era apenas um espectador, estava dentro do próprio jogo cruel da vida. Por quê? Começou ela, mas o homem, cego pelo desespero, gritou outra vez. Assim, a multidão poderia estar à beira de uma mudança violenta. Lucas não só precisava proteger Sônia, mas agora ele compreendia que o destino da mulher caída, a verdade sobre Vanessa e seu próprio passado estavam entrelaçados em algo muito mais sombrio do que qualquer um podia imaginar. Um melo de culpa e responsabilidade começou a brilhar no fundo de sua mente. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se unindo. Lucas sentiu um nó na garganta. Então, ele encarou o homem, um amigo de infância transformado em vilão, e viu o pânico refletido na própria face. O que aconteceria agora? A verdade prestes a despontar, a linha entre amor e traição se tornava mais estreita. O desfecho estava nas suas mãos, e junto com ele, a liberdade ou a condenação de todos eles. O que mais estava escondido sob a superfície? As respostas estavam perto, mas completamente fora de alcance. O mistério se aprofundava. E Lucas sabia que a revelação estaria prestes a estourar. Lucas estava paralítico. O tempo parecia ter parado. Sônia, com aquela joia brilhante nas mãos, olhava fixamente para o homem que uma vez foi seu amigo. A multidão estava em silêncio, o ar suspenso. Você é a irmã da Vanessa? O homem gaguejava, balançando a cabeça. As palavras dele eram uma faca direta no coração de Lucas. Ele havia crescido ouvindo sobre o desaparecimento de Vanessa, mas nunca imaginou que tudo voltasse de forma tão cruel. Sônia deu um passo à frente, a fúria e a dor misturando-se em seu olhar. Ela estava perto do limite. Você sabe o que aconteceu com ela? A voz dela era forte e carregada de emoção. Lucas sentiu o estômago revirar. Se Vanessa era a chave, o que isso significava para eles? O homem hesitou, a expressão mudando de raiva para desespero. Ele estava se despedaçando e todos podiam ver. Eu não queria, ela estava no lugar errado na hora errada. As palavras eram um sussurro, mas ainda assim cortantes. Lucas franziu a testa tentando entender. O que ele queria dizer? O que você fez com ela? Lucas perguntou. Cada palavra pesando como uma âncora. Ele precisava da verdade, precisava entender como tudo isso se conectava. Sônia estava à beira das lágrimas, a dor estampada em seu rosto. Lucas viu a determinação dela, mas também seu temor. A tensão no ar estava elétrica. A multidão, uma audiência nervosa, mal respirava. Ela não estava sozinha. O homem finalmente disse, a voz tremendo. Vanessa estava com outras pessoas. Não fui eu quem a levou. Foi um acidente. Imediatamente tudo ficou mais sombrio. Os rostos na multidão trocavam olhares. O que ele queria dizer com isso? O que mais havia nessa história? Sônia, com um misto de raiva e pena, avançou mais alguns passos. Isso não faz sentido. Você estava lá. Você sempre esteve. A voz dela aumentava de intensidade. Abruptamente, o homem a interrompeu. Não, você não entende. Ele parecia desmoronar. O olhar dele estava fixo na joia que Sônia segurava, como se ela fosse uma porta para o passado. Vanessa, ela
ela era parte de algo muito maior, algo que ninguém sabia. Lucas estava em choque, uma revelação prestes a ser exposta. E a última peça do quebra-cabeça clamava para se encaixar. O que mais ele não sabia? E o que isso significava para Sônia? Esqueçam isso! Outra voz gritou de trás da multidão. Todos se viraram. E ali estava um homem desconhecido, cara coberta por uma capuz, com um olhar intenso e carregado de ódio. Ele apontava um revólver em direção ao grupo, e o clima que se formou naquele lugar mudou instantaneamente para um estado de tensão extrema. "Saia do caminho!" gritou ele, e Lucas sentiu seu coração parar. O momento que parecia tão claro, agora se tornara um pesadelo absoluto. O homem que tinha a arma em mãos olhava para Sônia, e alguma coisa em sua expressão fazia Lucas perceber que havia uma conexão. O passado dele, o passado dela, tudo começava a entrelaçar-se como um novelo de fios soltos. E agora a verdade estava prestes a ser exposta. Sônia recuou. A arma que o homem segurava obsessivamente atirava do sério. As vozes na multidão tornaram-se gritos agudos. As pessoas começaram a correr em pânico. E, antes que Lucas pudesse pensar, a figura do homem armado disparou. Um tiro profundo ecoou pelo parque. E Lucas se lançou na frente de Sônia. Um impulso instintivo. O mundo ficou em câmera lenta. E naquele momento de valor, algo deu errado. Um segundo disparo. E Lucas se sentiu começando a despencar. A dor foi como um clarão ofuscante. Mas antes de tudo ficar escuro, uma imagem se formou em sua mente, um último pensamento. O que realmente estava acontecendo? E Sônia? O que significava tudo isso? O passado e o presente colidindo em uma explosão mortal. Enquanto tudo ao redor dele escurecia e ficava em silêncio, uma única verdade permanecia clara. A jornada deles era só o começo de algo muito mais profundo e devastador. Lucas sentiu tudo ao seu redor desmoronar enquanto o pânico tomava conta dele. A dor que lhe rasgava o corpo era quase insuportável, e por um segundo ele se perguntava se aquele realmente tinha sido o momento mais aterrador de sua vida. Mas foi quando ele olhou para Sônia, a expressão dela misturando surpresa e desespero, que tudo ficou ainda mais nítido. O homem que havia atirado, que ele tinha conhecido na infância, começou a tremer, não só de medo, mas de uma consciência pevada por aquilo que havia feito. "Não, não, não!" ele murmurou, olhando para Lucas. Mas seu olhar estava preso em Sônia, que parecia paralisada. "O que você fez?" A voz de Sônia era uma explosão de dor. "O que você realmente fez com a Vanessa?" Era como se o ar tivesse sido arrancado do lugar. O homem balançou a cabeça, a expressão em seu rosto impossibilitada de encontrar palavras. E então, como uma onda avassaladora, uma revelação escapuliu de seus lábios. "Eu não quis, eu não poderia saber." Mas a desculpa falhava. Quando seus olhos se encontraram com o olhar de Sônia, Sônia começou a chorar. A joia caiu de suas mãos e rolou até o chão. A multidão agora estava paralisada, tomando consciência do que realmente se desenrolava, como se um feitiço tivesse sido quebrado. Oh, o passado estava se revelando como um pesadelo. "Não!" ela gritou, a dor brotando de cada palavra. "Você tinha que ter feito algo. Sabia que ela estava em perigo e não fez nada." E de repente a realidade mudou. Uma mulher atravessou a multidão. Alguém que Lucas nunca esperaria ver ali. Era uma figura conhecida. Alguém que sempre esteve por trás das sombras da sua vida. Era a mãe de Lucas. Ela correu como um furacão,
o rosto dela pálido, os olhos arregalados. E quando conseguiu chegar perto, agarrou-se ao ombro de Lucas, os olhos cheios de lágrimas. Meu Deus, Lucas, o que aconteceu? Sua voz cortava o ar e a dor dela era palpável. Mãe, Lucas tentou entender, mas a confusão lhe impediu de articular as palavras. Então, o inesperado aconteceu. O homem, agora em uma situação totalmente fragilizada, olhou para a mulher e pareceu reconhecer algo. Você era a mãe dela, ele gaguejou. Você sabia que ela estava aqui? O momento congelou. Sônia olhou com descrença. A revelação se desdobrava em camadas. A mãe de Lucas sempre havia procurado Vanessa, mas nunca soube que o amigo de infância estava envolvido de uma forma tão trágica. O que está acontecendo? Insistiu Sônia, sua voz um misto de fúria e desespero. O que você sabe sobre a Vanessa? Lucas olhou entre Sônia e sua mãe, o nó na garganta aumentando. Cada palavra disparada no ar era uma batalha de segredos expostos. O homem, desesperado, começou a explicar. Eu não a sequestramos. A verdade é que... Sua voz hesitou. Ela estava envolvida com pessoas perigosas. Com a gangue! Um choque percorreu a multidão, como um raio no céu. A história que eles conheciam não era a verdadeira. Lucas sentiu o chão sob seus pés se abrir. Como isso era possível? Sônia balançou a cabeça, implorando por respostas. Mas o homem estava em um mar de confusão e culpa. Você precisa acreditar em mim, ele murmurou, os olhos olhando fixamente para Sônia. E algo em seu olhar fez Lucas sentir que havia uma conexão mais profunda. Um laço que estava prestes a explodir. A tensão chegava ao seu ponto de ebulição. E quando Lucas tentou se levantar, a dor se intensificou novamente. Sônia se afastar. O terror e a raiva em seu rosto se misturando. As coisas que ele nunca soube. A verdade que sua vida inteira fora construída sobre mentiras começava a se desmoronar tudo à sua volta. Uma ligação intrincada que unia a Vanessa, a gangue e agora sua mãe, revelando segredos sombrios que não deveriam vir à tona. O que mais estava escondido nesse labirinto de dor? E antes que Lucas pudesse fazer perguntas, um grito ecoou novamente. Um novo perigo. Uma nova faceta do pesadelo que se desenrolava diante deles. Uma verdade um desfecho que questionava o que ele realmente conhecia. O que mais estava por vir naquela espiral de caos? Lucas estava paralisado, o punho cerrado de medo e confusão. O tempo parecia ter parado. Sônia, com aquela joia brilhante nas mãos, olhava fixamente para o homem que uma vez foi seu amigo. A multidão estava em silêncio, o ar suspenso. Você é a irmã da Vanessa! O homem gaguejava, balançando a cabeça. As palavras dele eram uma faca direta no coração de Lucas. Ele havia crescido ouvindo sobre o desaparecimento de Vanessa, mas nunca imaginou que tudo voltasse de forma tão cruel. Sônia deu um passo à frente, a fúria e a dor misturando-se em seu olhar. Ela estava perto do limite. Você sabe o que aconteceu com ela? A voz dela era forte e carregada de emoção. Lucas sentiu o estômago revirar. Se Vanessa era a chave, o que isso significava para eles? O homem hesitou.
a expressão mudando de raiva para desespero. Ele estava se despedaçando e todos podiam ver. Eu não quis. Ela estava no lugar errado, na hora errada. As palavras eram um sussurro, mas ainda assim cortantes. Lucas franziu a testa, tentando entender. O que ele queria dizer? O que você fez com ela? Lucas perguntou. Cada palavra pesando como uma âncora. Ele precisava da verdade. Precisava entender como tudo isso se conectava. Sônia estava à beira das lágrimas, a dor estampada em seu rosto. Lucas viu a determinação dela, mas também seu temor. A tensão no ar estava elétrica. A multidão, uma audiência nervosa, mal respirava. Ela não estava sozinha. O homem finalmente disse, a voz tremendo. Vanessa estava com outras pessoas. Não fui eu quem a levou. Foi um acidente. Imediatamente tudo ficou mais sombrio. Os rostos na multidão trocavam olhares. O que ele queria dizer com isso? O que mais havia nessa história? Sônia, com um misto de raiva ou pena, avançou mais alguns passos. Isso não faz sentido. Você estava lá. Você sempre esteve. A voz dela aumentava de intensidade. Abruptamente, o homem a interrompeu. Não, você não entende. Ele parecia desmoronar. O olhar dele estava fixo na joia que Sônia segurava, como se ela fosse uma porta para o passado. Vanessa, ela era parte de algo muito maior. Algo que ninguém sabia. Lucas estava em choque, uma revelação prestes a ser exposta, e a última peça do quebra-cabeça clamava para se encaixar. O que mais ele não sabia? E o que isso significava para Sônia? Esqueçam isso! Outra voz gritou de trás da multidão. Todos se viraram, e ali estava um homem desconhecido, cara coberta por uma capuz, com um olhar intenso e carregado de ódio. Ele apontava um revólver em direção ao grupo, e o clima que se formou naquele lugar mudou instantaneamente para um estado de tensão extrema. Saia do caminho! Gritou ele, e Lucas sentiu seu coração parar. O momento que parecia tão claro, agora se tornara um pesadelo absoluto. O homem que tinha a arma em mãos olhava para Sônia, e alguma coisa em sua expressão fazia Lucas perceber que havia uma conexão. O passado dele, o passado dela, tudo começava a entrelaçar-se como um novelo de fios soltos. E agora, a verdade estava prestes a ser exposta. Sônia recuou. A arma que o homem segurava obsessivamente a tirava do sério. As vozes na multidão tornaram-se gritos agudos. As pessoas começaram a correr em pânico. E antes que Lucas pudesse pensar, a figura do homem armado disparou. Um tiro profundo ecoou. O mundo ficou em câmera lenta. E naquele momento de valor, algo deu errado. Um segundo disparo. E Lucas se sentiu começando a despencar. A dor foi como um clarão ofuscante. Mas antes de tudo ficar escuro, uma imagem se formou em sua mente. O último pensamento. O que realmente estava acontecendo? E Sônia? O que significava tudo isso? O passado e o presente colidindo em uma explosão mortal. Enquanto tudo ao redor dele escurecia e ficava em silêncio, uma única verdade permanecia clara. A jornada deles era só o começo de algo muito mais profundo e devastador. E aí, como se o tempo estivesse de novo em movimento, ele ouviu a voz de Sônia, mas ela soava distante. "Lucas!" gritou ela, desesperada. O mundo ao redor começou a voltar. Ele percebeu que não estava no chão, mas em uma sala escura, rodeado por pessoas.
Perdido, ele olhou para as faces que antes reconhecia, mas agora eram estranhas. Um deles, um homem de terno, inclinou-se para ele, a expressão sombria. Lucas, você ficou em coma, disse com uma voz controlada. O tiroteio foi uma tragédia. E quando Lucas abriu os olhos, finalmente entendendo onde estava, uma onda de desespero o atingiu. No canto, uma tela mostrava as notícias do dia. Um assalto termina em tragédia. Mulher morta, um ferido. E a foto da mulher no telão era Sônia. Ele ficou em choque, a imagem a queimando. Mas algo ainda não fazia sentido. Se Sônia estava ali, o homem da capuz também. Lucas respirou fundo, tentando processar tudo. E então as lembranças começaram a voltar para ele, de uma forma ainda mais confusa. Mais flashes, mais palavras que ele não queria ouvir. A gangue se vinga e você é o próximo, ecoou em sua mente. O homem de terno olhou fixamente para ele e disse: não sabemos quem está por trás disso, mas é uma questão de tempo. Você está em perigo. Lucas mal podia acreditar. O passado o seguia. A tática entrelaçada ia além de sua compreensão. Ele sentiu uma raiva crescente, mas o medo, o pânico o sufocavam. De repente, a porta se abriu bruscamente. Um novo personagem adentrou, uma mulher com os olhos cheios de determinação. Uma sombra do passado. Era a mãe de Sônia, com uma expressão resoluta. Precisamos falar, Lucas. Sem saber o que esperar, a tensão entre os dois se transformou numa tempestade pronta para explodir. O que mais estava escondido naquela história? A verdade não poderia ficar oculta para sempre. Lucas estava paralisado, o punho cerrado de medo e confusão. O tempo parecia ter parado. Sônia, com aquela joia brilhante nas mãos, olhava fixamente para o homem que uma vez foi seu amigo. A multidão estava em silêncio, o ar suspenso. Precisamos falar, Lucas! Insistiu a mãe de Sônia, os olhos cheios de preocupação. O que ela sabia? O que mais havia naquela história? Mas antes que pudesse responder, o homem em pé diante deles, aquele que havia disparado, começou a se mexer. Ele tinha expressão de desespero, quase como se algo dentro dele estivesse prestes a quebrar. É tudo uma mentira! Ele gritou, a voz trêmula, quase insuportável. Você não sabe o que está dizendo. Sônia colocou as mãos no rosto, uma confusão de raiva e dor. Lucas podia ver que a história que ela esperava ouvir desmoronava diante dela. Como pode? Ela sussurrou, a voz embargada. Como você pode dizer isso agora? Então o homem se virou para a mãe de Sônia e o olhar dele mudou. A tensão no ar ficou elétrica. Você é responsável! Gritou ele, apontando para ela. Você estava envolvida! Todos ao redor sentiram o impacto daquelas palavras, como um campo de força atingindo a multidão. Lucas ficou sem palavras, a confusão crescendo. Eu? Como posso estar envolvida? A mãe de Sônia balançou a cabeça, os olhos arregalados. Não, você está errado. Mas o homem não ouviu. Estava em uma espiral de desespero. Você sabia que a gangue estava atrás dela. Você foi a razão do que aconteceu. Ele gesticulava, as mãos trêmulas. Sônia olhou para sua mãe, um olhar de incredulidade no rosto. O que estava acontecendo? Eu não sabia. A mãe de Sônia começou, mas a voz dela falhou. Lucas sentiu um nó na garganta. O que ela sabia? O que mais ela estava escondendo? Vanessa era apenas uma das vítimas.
O homem gritou, cada palavra como um golpe. A multidão estava em choque, todo mundo em suspense. E vocês só se preocuparam com vocês mesmas. E então, como se um botão tivesse sido acionado, tudo começou a desmoronar. No meio da tensão, uma figura apareceu na entrada da sala. Era um policial, rosto conhecido, e logo se virou. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz firme, mas logo notou a tensão no ar. Sentindo a energia, ele franziu a testa. Senhoras e senhores, Lucas olhou para Sônia, que estava paralisada, e para sua mãe, que parecia perdida. Ele sentiu que a verdade estava prestes a desmoronar. O passado, o presente e o futuro colidiriam de uma vez. E no meio do caos, o policial se aproximou do homem com a arma, tentando manter a situação sob controle. Mas o homem estava além de ouvir. Ele gritou, eles me deixaram em paz. Eu não queria que isso acontecesse. As palavras pesadas no ar. Lucas só conseguiu ver a mãe de Sônia, o olhar dela cheio de dor e desespero. Você não sabe o que eu sofri, ela gritou, e isso quebrou algo dentro dele. Eu lutei para mantê-las seguras, e foi nesse momento que um impacto chocante atingiu a sala. O homem puxou o gatilho novamente, mas a arma não disparou. Apenas um clique ecoou, como um riso cruel do destino. O caos se formou, gritos de pânico se espalhando. As pessoas começaram a correr. Lucas sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Sônia recuou, os olhos lacrimejando. Ela não conseguia lidar com tudo aquilo. E Lucas sentiu que estava perdendo o controle. O vínculo que unia os três se esfacelava. O policial gritando para todos se afastarem fez com que a adrenalina subisse, mas o olhar do homem estava fixo em Sônia. Ele começava a se descontrolar novamente, a arma quase balançando nas mãos. Você é a culpada, ele gritou, e as palavras cortaram como uma lâmina. Nesse momento, a mãe de Sônia, tomada pela dor e raiva, avançou para ele. E os olhos de Lucas se arregalaram. O que ela estava fazendo? Não! Gritou, mas foi tarde demais. A tensão entre eles estava no limite. E então, como um filme de horror, um barulho perturbador cortou o ar, seguido por um silêncio mortal. A cena, que se desenrolou em um segundo, parecia um pesadelo. Sônia estava paralisada. O impacto das palavras era tão devastador que Lucas teve certeza de que nada seria como antes. Quando tudo parecia estar desmoronando, um segredo maior começou a se revelar. Um legado de dor e desespero que poderia mudar tudo. Um ciclo que nunca havia sido quebrado. Ele sabia que a história estava apenas começando. E o que veio a seguir mudaria suas vidas para sempre. Lucas estava paralisado. O punho cerrado de medo e confusão. O tempo parecia ter parado. Sônia, com aquela joia brilhante nas mãos, olhava fixamente para o homem que uma vez foi seu amigo. A multidão estava em silêncio, o ar suspenso. Precisamos falar, Lucas, insistiu a mãe de Sônia, os olhos cheios de preocupação. O que ela sabia? O que mais havia naquela história? Mas antes que pudesse responder, o homem em pé diante deles, aquele que havia disparado, começou a se mexer. Ele tinha expressão de desespero. Quase como se algo dentro dele estivesse prestes a quebrar. É tudo uma mentira!
Ele gritou, a voz trêmula, quase insuportável. Você não sabe o que está dizendo. Sônia colocou as mãos no rosto, uma confusão de raiva e dor. Lucas podia ver que a história que ela esperava ouvir desmoronava diante dela. Como pode? Ela sussurrou, a voz embargada. Como você pode dizer isso agora? Então, o homem se virou para a mãe de Sônia, e o olhar dele mudou. A tensão no ar ficou elétrica. Você é responsável! Gritou ele, apontando para ela. Você estava envolvida! Todos ao redor sentiram o impacto daquelas palavras, como um campo de força atingindo a multidão. Lucas ficou sem palavras, a confusão crescendo. Eu? Como posso estar envolvida? A mãe de Sônia balançou a cabeça. Os olhos arregalados. Não, você está errado. Mas o homem não ouviu. Estava em uma espiral de desespero. Você sabia que a gangue estava atrás dela. Você foi a razão do que aconteceu. Ele gesticulava, as mãos trêmulas. Sônia olhou para sua mãe, um olhar de incredulidade no rosto. O que estava acontecendo? Eu não sabia, a mãe de Sônia começou, mas a voz dela falhou. Lucas sentiu um nó na garganta. O que ela sabia? O que mais ela estava escondendo? Vanessa era apenas uma das vítimas. O homem gritou, cada palavra como um golpe. A multidão estava em choque, todo mundo em suspense. E vocês só se preocuparam com vocês mesmas. E então, como se um botão tivesse sido acionado, tudo começou a desmoronar. No meio da pensão, uma figura apareceu na entrada da sala. Era um policial, rosto conhecido, e logo se virou. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz firme, mas logo notou a tensão no ar. Sentindo a energia, ele franziu a testa. Senhoras e senhores, afaste-se! Lucas olhou para Sônia, que estava paralisada, e para sua mãe, que parecia perdida. Ele sentiu que a verdade estava prestes a desmoronar. O passado, o presente e o futuro colidiriam de uma vez. E no meio do caos, o policial se aproximou do homem com a arma, tentando manter a situação sob controle. Mas o homem estava além de ouvir. Ele gritou, eles me deixaram em paz. Eu não queria que isso acontecesse. As palavras pesadas no ar. Lucas só conseguiu ver a mãe de Sônia. O olhar dela cheio de dor e desespero. Você não sabe o que eu sofri. Ela gritou e isso quebrou algo dentro dele. Eu lutei para mantê-las seguras. E foi nesse momento que um impacto chocante atingiu a sala. O homem puxou o gatilho novamente, mas a arma não disparou. Apenas um clique ecoou, como uma risada cruel do destino. O caos se formou, gritos de pânico se espalhando. As pessoas começaram a correr. Lucas sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Sônia recuou, os olhos lacrimejando. Ela não conseguia lidar com tudo aquilo. E Lucas sentiu que estava perdendo o controle. O vínculo que unia os três se esfacelava. O policial, gritando para todos se afastarem, fez com que a adrenalina subisse. Mas o olhar do homem estava fixo em Sônia. Ele começava a se descontrolar novamente, a arma quase balançando nas mãos. Você é culpada! Ele gritou, e as palavras cortaram como uma lâmina. Nesse momento, a mãe de Sônia, tomada pela dor e raiva, avançou para ele. E os olhos de Lucas se arregalaram. O que ela estava fazendo? Não! Gritou, mas foi tarde demais. A tensão entre eles estava no limite, e então
Como um filme de horror, um barulho perturbador cortou o ar, seguido por um silêncio mortal. A cena que se desenrolou em um segundo parecia um pesadelo. Sônia estava paralisada. O impacto das palavras era tão devastador que Lucas teve certeza de que nada seria como antes. Quando tudo parecia estar desmoronando, um segredo maior começou a se revelar. E em meio a isso, o oficial percebeu algo sutil. Ele se virou, vendo uma terceira pessoa, uma mulher com um olhar severo, que finalmente entrou na sala. "Chega!" ela gritou, com uma voz que cortava como um facão. "É hora de vocês saberem a verdade." A mulher avançou, passando pelo policial até chegar ao centro da ação. O queixo de Lucas caiu. Era Denise, a irmã de Sônia, a única com quem ele nunca tinha falado, mas que sempre esteve por trás de toda a tragédia. Ele nunca soube que ela estava disfarçada na multidão. "O que você está fazendo aqui?" gritou Sônia, os olhos se preenchendo de lágrimas. "Você deveria ter ficado longe." Denise sorriu, mas era um sorriso frio. Eu não podia simplesmente ficar de fora enquanto a verdade se desfazia. Então, como um raio, Denise puxou algo de dentro do casaco. Uma pequena foto. Ela levantou e Lucas e Sônia olharam, paralisados. Na foto, uma criança com um sorriso radiante. "Vanessa, eu sou a razão por trás disso tudo", disse Denise com a voz firme. "A razão pela qual Vanessa desapareceu." O que ela estava dizendo? Lucas não conseguia processar. Sônia parecia prestes a desmaiar. Você a sequestrou?" A voz de Sônia era um sussurro. Denise balançou a cabeça. "Não da maneira que você está pensando. O que aconteceu foi uma troca, algo muito mais complexo. O que escondi era muito maior do que todos nós." E as palavras dela cortaram o ar como vidro. O mundo de Lucas foi despedaçado. Ele olhou para Sônia, os olhos dela cheios de perguntas e medo. "Você precisa entender, eu não sou a vilã que pensaram. Vanessa estava envolvida em algo perigoso. Eu tinha que protegê-la, mas as coisas saíram do controle." A sala estava silenciosa. A multidão observava, a tensão no ar atingindo um novo pico. Todo aquele tempo, eles pensavam que o segredo estava nas mãos de uma pessoa. Mas agora, a trama se desdobrava com uma complexidade inesperada. Lucas não sabia quem confiar. Denise tinha sido um parâmetro em sua vida. E agora estava se revelando de uma forma tão chocante. O futuro de todos estava em suas mãos. O que mais estava guardado? A história que ele pensou que conhecia havia se tornado um labirinto de trapaças e deslealdades. Como isso terminaria? E foi assim que, em um momento de pura reviravolta, Lucas percebeu que a viagem deles estava longe de terminar. A verdade que eles buscavam pulsava como um relógio, e a contagem regressiva havia começado. O barulho ecoava como um tambor na sala. Cada pessoa parecia congelada, as expressões gravadas na dor e na surpresa, enquanto Denise revelava aquele segredo tóxico. O que havia sido escondido por tanto tempo agora se espalhava como fogo em palha seca. Lucas observou a cena, seu coração batendo descontrolado. O passado estava finalmente cara a cara com o presente. O homem que havia puxado o gatilho, Denise, Sônia, todos reunidos em um tiroteio de revelações e emoções cruas. Eu não sabia que vocês estavam tão próximas. O homem que disparou começava a se perder. Por que você não disse nada? Porque era uma questão de sobrevivência. Denise disparou, seus olhos fixos na mãe de Sônia. Eu fiz o que era necessário para proteger a verdade.
Sônia estava em choque, em meio a lágrimas, sem saber se deveria sentir raiva ou compaixão. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele queria entender, mas a confusão envolvia tudo. Como tudo tinha chegado a esse ponto? Quando o silêncio tomou conta do ambiente, o policial, ainda alertado pela situação, se aproximou. O olhar dele era firme, mas havia um toque de preocupação. Precisamos controlar esta situação, ou tudo poderá sair do controle de vez. O homem armado olhou para o policial, então para Denise. A tensão era palpável, como um fio suspenso, prestes a romper. Eu nunca quis que chegássemos a isso, ele gritou, as mãos tremendo. Eu só queria me proteger. Com isso, algo em Lucas estourou. Ele não poderia mais ficar em silêncio como um mero espectador. Olha, todos nós carregamos fardos, mas isso não justifica uma bala. O que você fez não pode ser apagado pelo passado. As palavras reverberaram como um eco, e pela primeira vez o homem hesitou. A introspecção fez parecer que ele estava realmente pensando em tudo. Sônia se virou, sua expressão clara, mas com definição. Você tem uma escolha. As suas ações não definem o que você pode fazer agora. E no instante em que essas palavras saíram, algo inesperado aconteceu. A joia que Sônia havia deixado cair começou a brilhar levemente. Um brilho que parecia respondê-la, refletindo a luz de um novo começo. Todos olharam, hipnotizados. Pode haver uma redenção, sussurrou Denise, a dor no rosto começando a se transformar em algo quase esperançoso. Se vocês estiverem dispostos a encarar a verdade juntos. O homem olhou para Denise, depois para Sônia e Lucas. A luta interna é evidente no olhar. O silêncio se estendeu e o coração de Lucas pulsava na expectativa de que algo se desenrolasse. Estava claro que a escolha seria decisiva. Tá tudo bem, Lucas. Sônia finalmente disse, a voz embargada, mas cheia de determinação. A verdade dorida pode ser a chave para a liberdade. Era um chamado de esperança. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um oficial de segurança entrou na sala e disparou para o teto. Um som explosivo que dividiu o ar. Ninguém se mexa! A ordem cortante trouxe o caos de volta ao ambiente. Mas no fundo de Lucas, uma chama de determinação queimava mais forte. Ele olhou para Sônia e percebeu que esse poderia ser o momento de uma nova trajetória. E assim, a cena se transformou novamente, o medo se convertendo em uma última tentativa de entendimento. Mas agora, eles precisavam agir. Pera-te, Sônia, eu vou proteger você! Com o olhar de cada um deles cruzando, uma última respiração profunda, como se o futuro estivesse preso naquela fração de segundo, e as palavras que ainda estavam para ser ditas começavam a preencher o ar. Agora, a jornada deles estava em um precipício. O que fariam a seguir? Qual seria a escolha final? Isso ainda era desconhecido. E agora, se você chegou até aqui, não pode sair sem agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e vá em frente. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, porque seu apoio é crucial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impressionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama. Apenas os Verde.